Olá, boa noite. Estamos começando mais um Carreiras no Canadá, chegando agora no final do ano com convidados sensacionais. A gente sempre busca, né, trazer profissionais que vão agregar na carreira de vocês, ou agregar na vontade que vocês têm de conhecer o Canadá e entender um pouco melhor das profissões, não apenas da sua área, também como outras profissões que podem auxiliar de alguma forma no seu processo migratório e na busca por oportunidades profissionais aqui no Canadá, não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você que está em casa, estiver gostando do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, não esqueça de deixar o seu like, deixar seus comentários e se inscrever aqui no canal, @Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores plays disponíveis de podcasts disponíveis no mercado. E acho que é isso aí, Rodrigo. É isso aí. E pra gente, hoje é um dia super especial, né? Que a gente está conversando com uma pessoa que literalmente é uma das pioneiras da imigração brasileira, não só em Toronto, né? No Canadá inteiro, né? Veio numa época que literalmente isso aqui era mato. Então a gente tá bem legal, vai ser um bate-papo super legal e muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Ângela da Brasil Remittance. Obrigada, Maurício. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Show de bola. Conta pra gente, assim, a gente sabe que a Brasil Remittance está há 31 anos, né, no Canadá, mas vamos começar, né, lá do início. Como que foi quando tudo começou lá no Brasil? Você chegou a ter uma formação no Brasil, profissional? Como que foi lá? Não, na realidade, lá no Brasil, eu trabalhava na Cenibra Florestal, não sei se você já ouviu, é uma companhia nipo-brasileira de celulose e papel. Então, eu trabalhava na Cenibra, era secretária executiva na área de reflorestamento, né? Enquanto os outros cortavam, a gente trabalhava para replantar, né? Então, era a nossa área. E, assim, não tinha um passarinho para tratar, vida boa, viajava muito naquele Brasil, minha vida era tranquila. Só que eu tinha um porto seguro, que era a minha mãe, alucinada, apaixonada com a minha mãe. E ela faleceu muito nova, faleceu com 60 anos. E, basicamente, assim, o mundo acabou para mim, entendeu? Então, cada vez que eu falo disso, eu me engasgo até. E aí, aquela cidade já ficou pequena para mim. Qual cidade que é? Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. A terra da exportação de como o pessoal fala, Valadola, né? O pessoal chama de Valadola. Lá os jornais lá anunciam imóveis, venda tudo em dólar, sabia? Por isso o povo fala de Valadola, porque em cada casa que você bate, tem pelo menos uma pessoa que more ou aqui, ou nos Estados Unidos, ou no Japão. Então, não tem jeito. Lá tudo é negociado em dólar. Eu vi uma história, eu acho que tem algum canal aqui no YouTube falando, né, por que é, né, porque parece que nos anos 60, 70 alguém foi, aí deu certo, aí espalhou na região, todo mundo começou a dar certo e bombou, né? Até hoje, né? Nos Estados Unidos, então, nossa, era um absurdo aquilo. O pessoal que e aí ia um e já começava a levar a família, né? Eu, por exemplo, tenho vários primos que agora já estão até de volta ao Brasil, mas foram para lá, montaram o restaurante e daqui a pouco já estava a família inteira morando lá. Mas então, aí, o que acontece? Naquela época, eu vim no dia 31 de maio de 1987. Então, naquela época, não precisava de visto. E exatamente por essa facilidade, né, de não ter tanta burocracia, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou largar a cidade. Na realidade, aquilo era fugindo da minha dor. Só que ela veio atrás, né? Mas você pensou em Canadá por quê? Você não pensou nos Estados Unidos? Não, eu só pensei no Canadá porque exatamente pela rapidez, por não precisar de visto. Entendi. Entendeu? Tá, apesar de não conhecer ninguém aqui. Você falava inglês? Nada. Eu estudava no FISC lá, eu achava que eu falava. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não sabia nada, surda e muda. E veio sozinha, entendeu? Não veio com ninguém. Vim sozinha, só que assim, naquela época, exatamente pela facilidade, né, que não tinha tanta burocracia, vinham aviões lotados todos os dias. E você sabe que era tanta gente, tanto brasileiro chegando aqui, que na segunda quinzena, eu vim no 31 de maio, na segunda quinzena de junho, eles já fecharam as portas e já passaram a exigir visto.
Então, assim, eu fui quase que as últimas levas. E chegaram ainda alguns amigos, são amigos até hoje, 1, 2 semanas antes de mim. Mas, na realidade, eu não conhecia ninguém. E, assim, é uma história muito interessante, porque vou tentar resumir, porque a gente tem muita história para contar, né? Eu decidi vir, fui lá na agência de viagem, financiei a passagem. Que era caríssimo também nessa época, né? Muito, financiei e falei, lá vou eu, né? Chorei, eu tinha que ir de ônibus de Governador Valadares até o Rio de Janeiro, chorei quase que de Valadares ao Rio, mas assim, sempre fui muito orgulhosa, sabe? Se eu falo que vou fazer alguma coisa, custe o que custar, o resultado tem que sair. Corajosa, né? Sozinha fazendo tudo. Eu sou assim. E aí, quando eu disse, naquela época, nós chegamos no aeroporto, tinha aquele processo de cadastrar a pessoa toda ali na chegada, né? Já teve um conselheiro que já catava a gente no hotel lá no Rio para dizer que quando a gente chegasse aqui tinha que falar eu quero refúgio, que aí o Canadá era obrigado a estudar o nosso caso, então que não podia deportar na hora. Então, era aquela fila de gente ali no eu quero refúgio, eu quero refúgio, eu quero refúgio, né? Eu sei que eu consegui sair daquele aeroporto, era 3 horas da tarde. E eu conheci um menino do Ceará que estava aqui, e aí ele falou comigo, não, ele vem que eu te espero no aeroporto. Só que para um avião que chega às 5 horas da manhã e 3 horas da tarde a pessoa não saiu ainda, o menino foi embora. Né? Ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro. De repente, ela nem veio, né? Foi embora. E eu saí lá fora e falei, e agora? Aí eu vi aquelas limo de todo tamanho, eu achei que era um táxi daqui, né? Peguei logo uma limo. Pra chegar, chega com já estreando, né? Eu falei, deve ser os táxis daqui, né? Aí eu peguei aquela limo e o motorista virou para mim e falou, né? Onde que a gente vai, né? E eu com aquele inglês, né, que imagina. Aí eu simplesmente virei para ele e falei, não sei. Aí ele, como você não sabe? Aí eu fui e falei, não sei, me leva para qualquer lugar, me tira daqui, me deixa num hotel, né, que eu não tinha mesmo. O menino ia me pegar lá e eu não tinha nem ideia para onde que a gente ia. Aí ele foi e falou, olha, eu vou fazer o seguinte então. Aí começou a me perguntar, de onde você é? Aí eu falei, eu sou brasileira. Aí o brasileiro, ele tem isso, ele é querido no mundo inteiro, né? Você fala que você é brasileiro, já meio que abre uma porta ali para você. Aí ele já começou, Sócrates, Pelé, como é que é o nome do outro lá? Canela? Canela? Não sei que era Canela. Era Garrincha, né? Não. Aí já ele falou, vou fazer o seguinte então. Eu Careca, talvez, na época, né? O Careca estava no auge dessa época, 87. Aí ele falou, eu vou levar para você para um bairro português, que pelo menos ali fica mais fácil de você se virar, né? Acho que a pessoa assim, eu tô perdido, vou ter que levar essa menina já adotar de uma vez, né? Aí me deixou em plena Dundas e Bellwoods Park. E estava na época daquelas festividades portuguesas, né? Que eles comemoram todos os anos a imigração portuguesa. Aquele parque lotado de gente e eu ali toda bonitona, né? De malinha na mão. E eu falei, e agora para que lado que eu vou? Eu falei, eu vou para o lado de cá. Escolhi um lado, né? Eu vou para o lado de cá. E fui arrastando a minha mala mesmo na rua, procurando se eu via alguma placa que falasse que era um hotel. Só que aquela área ali não tem nenhum, né? Não tem nenhum hotel, mas eu até não sabia, hoje não tem, né? Não tem, não tem. Aí eu fui arrastando a minha mala, quando eu estava passando ali logo depois da Dovercourt e Coolmine, eu comecei a escutar uma barulhada, brasileiro fala baixinho, né? Eu comecei, e aí eu aguçei assim meu ouvido, falei, isso parece brasileiro falando. E resolvi encarar e subir aquela rua. E aí tinha um monte de gente sentada na porta de uma casa, conversando. E aí começaram já a assobiar, né? Começaram os fio daqui, fio dali. E eu atravessei a rua e encarei. Aí cheguei perto deles e falei, isso aqui é o que é? Uma pensão? Como é que é? Aí ele, você é brasileiro também e tal. Aí eu falei, o que é? Ele falou, isso aqui é a pensão da avó. Aí eu fui e falei, nossa, será que cabe mais um, né? Pelo menos por 1 ou 2 noites até eu arrumar um lugar para ficar. Ele, não sei não, eu vou chamar a avó. Aí foi lá dentro e chamou a senhora que tomava conta daquela casa. É brasileira? Brasileira, já faleceu.
Aí ela veio e falou, minha filha, olha, não cabe que a gente já está aqui umas 50 pessoas. Umas 50 pessoas. Nossa. Era uma casa de 2 andares, era só a primeira floor e 2 quartos no andar de cima e mais um banheiro. E o povo dormia nas escadas. Cada degrau da escada era onde que um encostava à noite para dormir. Era muita gente naquela casa. Ela falou, não dá, minha filha, que a gente já está muito cheia e tal. Por favor, só uma noite, eu durmo em qualquer lugar, só para mim chegar, né? Agora, veja só, eu falo que eu sou muito abençoada. E ela ali falando que não, e eu escutei uma voz que eu falei, nossa, isso parece a voz da Juraci. Aí ela, você conhece a Juraci? Eu falei, você é a Juraci que está aqui? Você sabe que era a sogra do meu irmão, mas hoje ela é sogra dele, né? Mas naquela época não. O meu irmão namorou com a filha dela e tudo, e eu conhecia a Juraci. E ela tinha, assim, uma risada. Não sabia que ela estava aqui. E ela tinha uma risada escandalosa. E eu falei, nossa, parece a voz da Juraci. E ela é a Juraci. Você conhece a Juraci? Porque a avó era da mesma cidade da Juraci. Aí eu fui e falei, deixa eu falar com a Juraci. Aí ela chamou. Aí a Jura chegou e falou, não, ela dorme comigo, não tem problema não, deixa ela ficar e tal. Aí eu, graças a Deus, né? Pelo menos me tomar um banho, nossa, que sorte, dar uma relaxada, né? Só que quando a Juraci falou, ela dorme comigo, que a gente foi subir para ver onde que era um colchãozinho de bebê, que ela basicamente punha a cabeça naquele colchão. Assim, aquela casa não tinha condições nenhuma de abrigar ninguém, porque o povo não tinha nada, não tinha coberta, não tinha colchão, não tinha nada, encostava em qualquer canto. Mas ficou entendeu? Imaginando para usar o banheiro no lugar desse. Não, imagina, e o povo chegava da construção, olha, e aí o que é que elas faziam naquela época? Olha, é feio eu falar isso, gente, mas era verdade. Ela vendia cartão de trabalho. Eu chamava Maria Oliveira na época, comprei um cartão, era $250 americano, um cartão para a gente trabalhar, porque precisava, e sei lá onde que eles arrumavam aqueles números lá. Eu tô intrigado, porque na época devia ter, né? Porque aqui não tem um cartão de trabalho, né? Era tipo social mesmo, né? O Social Insurance Number. Tá. Então ela vendia o social, aqueles números que a gente não sabia nem onde que eles arrumavam aquilo. E aí ela cobrava 250 para você morar lá, né, para dormir, 250 para dormir, 250 o cartão e cobrava pelo prato de comida, 5, 6, 7 dólares o prato de comida. E eu falei, é aqui que eu vou ficar até eu ver se eu arrumo um canto, né? E graças a Deus que eu ainda consegui. Pois ali eu fiquei, no outro dia eu já arrumei um trabalho, no dia seguinte, gente que estava ali mesmo, já vão comigo, não sei se vocês conhecem aquela biblioteca que tem ali na Young, aquela grande, enorme. Reference Library? Eu sei, estudei. Então, eu trabalhei Passei lá. 6 meses da minha vida lá e formada, conheço bem. Eu fui trabalhar na limpeza e eu limpava a terceira floor daquela biblioteca. E aí eu já tinha um amigo que trabalhava lá, já me levou no outro dia, já fiquei trabalhando. E com mais ou menos um mês, eu já peguei mais 2 pessoas que estavam lá naquelas condições, naquela casa, e já alugamos um apartamento pequenininho e já saímos e fomos seguir a nossa vida. Começou aí. Caramba, que legal. Vamos dar uma pausa aqui. Mas assim, até agora eu adoro essas histórias assim, que são realmente fascinantes, são bastante motivadoras. Aproveitando, pessoal, nossa pausa aqui, temos aqui de novo, né, nossas iguarias aqui do Brazilian Market, que é um pão de queijo caseiro, né, que eles fazem lá. Então, se você está no Canadá, em qualquer lugar do Canadá, eles conseguem enviar isso para vocês. Não só pão de queijo, tem vários outros produtos também. Se você está aqui em Toronto, eles estão localizados no 2915 da Dufferin, que é uma travessa da Dufferin com a Lawrence. E é sensacional, é um pão de queijo assim, a gente tem a mineira aqui, né? Pode provar e dar uma testada de qualidade, mas é um pão de queijo sensacional, muito bom. Também, né, aproveitamos, temos a Emily. A Emily é a nossa consultora de carreira lá do Atlântico, né? O Atlântico tem algumas facilidades migratórias que as outras províncias não têm, então ela consegue oferecer trabalhos, né? Ela consegue oferecer ofertas de trabalho para pessoas que estão ainda no Brasil, que é um facilitador absurdo, né? Em cerca de 1 ano você já consegue ter sua residência permanente. Então, se você estiver interessado em trabalhar no Atlântico, entre em contato com ela. O link está aqui na descrição do episódio. Temos aqui também
nossa super parceira, já veio aqui, né? Ela tem 21 anos, já fez um estágio na NASA, que é a Letícia, né, do Zero Proficiência. Ela lançou um curso de inglês, francês ou espanhol, onde você consegue atingir a proficiência num tempo mais curto, né? Mas como? Ela tem aulas desses 3 idiomas, cerca de 2 horas por dia, é muito intenso, né? Dá 10 horas por semana. Principalmente o francês, que é uma das estratégias migratórias que a gente vem discutindo bastante, né? Que a imigração está focando. Então é uma maneira bem legal. Então, se você quiser aprender essas línguas de uma forma mais rápida, o contato está aqui na descrição também. E a gente tem um cupom de desconto com ela que chama Carreiras10. É isso, deixa eu ver por enquanto. Temos também o nosso grande amigo, né, da MBA Group Tax Solutions, que é o Edgar, vai começar a tax season. A gente já sabe muito bem que ela passa por isso, né, todo ano. Então ele consegue ajudar consegue ajudar você, né, tanto para fazer a sua declaração de imposto de renda aqui no Canadá, consegue ajudar no Brasil. Se você quer abrir uma empresa também, ele é especialista em várias soluções contábeis. É isso, o contato dele está na descrição também. Mas vamos continuar aqui. Então, a gente já fez uma live com ele e assim, o Edgar legal. É entendido mesmo. E o legal é que ele entende da contabilidade daqui e do Brasil. Então, ele ajuda bastante as pessoas. Aí, ó, selo de qualidade da Ângela, pesado agora, hein? Show de bola. Mas é beleza, aí vamos continuar essa história. Aí você alugou um apartamento. Aí a gente alugou um cantinho e já começamos ali e é muito engraçado que assim, isso acontece até hoje, às vezes eu vejo as pessoas postando até hoje, mas a quinta-feira era o dia do lixo na área, era onde que a gente mobiliava a casa. O dia do lixo, aquela rua à noite ficava lotada de gente procurando as coisas. E olha, ali nós conseguimos nossa televisão, ali nós conseguimos o nosso colchão e por aí ia, né, para começar. Olha o perigo, nem sabia como é que estava aquilo, não, e os bed bugs da vida, né? É porque no Brasil o bed bug não é problema, né, mas aqui é perigosíssimo. Clima frio, então, muito bed bugs mesmo, mas montamos a nossa casa. Mas naquela época ainda eu continuava trabalhando na limpeza e arrumei mais um trabalho, né? Eu trabalhava durante o dia, trabalhava durante a noite e dura ali porque eu tinha as passagens para pagar, né? A gente chega aqui todo endividado, né? Mas naquela época as pessoas chegavam aqui realmente toda endividada. Então tinha que trabalhar. Agora a vantagem é que, principalmente na área da construção, era muito trabalho. De manhã, aquelas vans paravam nas padarias. Então, se você estava precisando trabalhar, era só você ir com a sua lancheira lá para a padaria e ficar ali. A van parava e enchia. E ia embora. Se você não gostava da cara do patrão, no outro dia você não voltava, já ia lá e pegava outro. Então, assim, era muito trabalho. Hoje está bem complicado essa área, né? Muito difícil. Mas você chegou a trabalhar também na construção? Não. Não tinha força para aquilo. Eu trabalhava na limpeza. Eu era de segunda a sábado, 2 trabalhos. Era de dia e à noite, direto na limpeza. Caramba. E como que mudou? Como que você mudou desse cenário? Então, aí o que acontece? Eu trabalhava na limpeza e logo que eu cheguei, aí eu já ajudei, eu era noiva no Brasil, né? Aí ajudei o pai das crianças vir, né? E aí já complicou um pouco para mim com criança pequena, né? Eu já só podia trabalhar à noite porque eu tinha que esperar ele chegar do trabalho para ficar era a Anne que eu tinha naquela época, para ficar com a Anne para eu ir para o meu part-time à noite. Mas quanto tempo você ficou sozinha sem ele? Pouco tempo. Eu cheguei em maio, ele chegou em setembro. Tá. Foi rápido. Foi por isso que eu já aluguei o apartamento e aí quando ele chegou, a gente já tinha lá o apartamento para acomodar todo mundo, né? Mas você não tinha os filhos ainda? Né? Não. Eu engravidei logo em seguida, mas eu cheguei solteiríssima da Silva. Então, aí o padrinho da Anne, ele, naquela altura, a gente mandava as coisas para o Brasil, era tudo por carta mesmo, né? E eu mandei um dinheiro para o meu pai, que tinha sobrado, e eu falei, o que eu vou fazer com o cruzado aqui? Aí escrevi uma carta para ele, coloquei o dinheiro dentro da carta e mandei.
E aí ele me ligou depois e falou, acho que você enganou, porque não veio nenhum dinheiro, só chegou a carta. Como não chegou a carta? Eu mandei. Como chegou o dinheiro, eu mandei. Estava aberto. Foi a primeira vez que você mandou dinheiro? Que eu devolvi, era o troco que tinha sobrado, né? Aí ele falou, não chegou nada. E aí outra pessoa comentou que aconteceu a mesma coisa, o outro comentou. Aí a gente descobriu que eles tiravam no vapor, abriam aquelas cartas lá no vapor e tiravam o dinheiro, né? Aí eu falei, não, a gente vai ter que mudar isso. Então, o padrinho da Eni falou, vamos abrir uma companhia para tentar fazer alguma coisa. Aí eu e ele... Ele é brasileiro. Brasileiro também. Aí montamos uma companhia e tínhamos o parceiro lá no Brasil, que inclusive era da agência de viagem que me vendeu a passagem financiada, o Gildo. E aí o Gildo, quando tinha que pagar alguma coisa nos Estados Unidos, ou na China, ou na Espanha, ele mandava para a gente as informações, a gente fazia o pagamento aqui, ele mantinha o crédito lá, e chegava à noite, eu virava à noite ali na máquina de datilografia, batendo as informações e mandava para ele, e no outro dia ele depositava na conta lá. E a gente foi... Vocês criaram um modelo de negócio que não existia, né? Mas a gente começou ali só entre amigos mesmo, né? E aí um fala pro outro fala pro outro, outro fala pro outro. E a gente trabalhava em casa. E era uma dor enorme, né? Porque ninguém fazia isso, né? E precisava, porque nem os bancos sabiam como mandar dinheiro para o Brasil. A gente ia lá e eles não tinham esses esquemas de wire e tudo naquela época. Era mais complicado, né? Para o Brasil eles não faziam. Aí foi aumentando tanto que a gente teve que montar um escritório. Teve que montar o escritório, teve que montar um sistema, porque eu fazia tudo à mão. Você sabe que até hoje eu tenho lá no escritório, eu tenho um cliente que a gente selecionava, tinha um fichário, tudo feito à mão, e era, por exemplo, A01, A02, B01, B02, B03, C01, C02, e ia controlando os clientes dessa forma, né? E eu tenho um cliente que, num aniversário meu, ele me deu num quadro o recibo dele feito à mão, tudo lá bonitinho, colocou num quadro e me deu de presente. Tem isso lá no escritório, guardado. Então, assim, era tudo mesmo manual. Só que o movimento foi aumentando e você já tinha saído da limpeza já? Aí eu não tinha condição mais, né? Aí eu já trabalhava só direto com ele. E era melhor porque, como os nossos maiores clientes eram o pessoal da construção e eles trabalhavam o dia inteiro, então o meu horário de trabalho era totalmente diferente. Eu começava às 4 da tarde e acabava 2, 3, 4 da manhã, né? Dependendo do movimento. Então, eu já tinha ainda o pai das crianças que já chegava para tomar conta, enquanto eu virava à noite ali naquele escritório, né? Nossa. Não era brincadeira. Só que aí foi aumentando, aí a gente já precisou pedir uma pessoa ali que entendia de informática para criar um sistema, porque já era tanta gente que eu já tinha receio de trocar informações, né? Você está datilografando ali, bate conta errada, aí deposita na conta errada, né? Então, não, vamos tentar melhorar isso aqui, digitalizar, né? E foi crescendo, e hoje estamos aí até com um sistema online, ó. Caramba, cara, essa história isso é fantástica. E no início, voltando lá, quando você estava junto com o padrinho que era seu sócio. Isso foi lá bem no início, né? E até o momento você estava contando pra gente aqui off que você agora, ele saiu e você assumiu o business inteiro, né? Então, naquela época, aí ele fechou, né? E ele parou, e aí eu já complicado, já nessa época eu já tinha 2 filhos, né? Já era a Anne e o Steven, e eu falei, não, eu vou... E, na realidade, ele fechou, tipo assim, temporário para organizar as coisas e eu voltar. Só que todo mundo precisa comer, né? E as contas não param. E aí eu falei, não. E nessa época eu já era divorciada já, então eu era sozinha com 2 crianças. E assim, não tem vergonha nenhuma de falar, eu acho até importante falar isso, para que as pessoas não desanimem com os obstáculos que a vida nos traz. Eu já tive dia das crianças chorarem de fome e eu não ter leite para dar, entendeu? De chorar junto.
de chorar junto. Então, assim, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que trabalhar. Aí eu voltei para a limpeza, né? Comecei a fazer limpeza de novo. Aí um cliente falou comigo, olha, vamos, se você quiser, a gente abre de novo uma outra companhia e a gente continua. Só que eu não levo jeito para isso. Ele trabalhava num matador. E ele falava, meu negócio é açougue mesmo, então eu continuo lá entregando a minha carne e você toma conta do escritório. E assim a gente foi trabalhando. E é um grande amigo, um grande irmão que eu tenho até hoje. A gente até, quando nós comemoramos ano passado os 30 anos, ano passado não, fevereiro desse ano. Está quase acabando o ano, mas não acabou ainda, né? Fevereiro desse ano, quando a gente estava comemorando os 30 anos da empresa, aí nós fizemos uma live com ele lá do Brasil, ele entrou, falou também. Então, assim, o Genuíno, uma pessoa maravilhosa que eu tenho um carinho, um respeito, uma gratidão imensa. Aí eu comecei a trabalhar com o Genuíno, só que quando nasceu a primeira filha dele, a esposa decidiu voltar para o Brasil e aí acabou, ele foi embora, que o negócio dele também era fazenda, né? Ele não gostava muito desse negócio de escritório, lidar com cliente, não era muito com ele, não. Aí ele voltou para o Brasil e a gente ainda continua a parceria por alguns anos ainda, mas ele lá e eu aqui. Até que depois separamos e eu continuei sozinha. Caramba, o desafio de tocar uma empresa dessa sozinha também, fico imaginando. Não é nada fácil, né? E como que foi? Aí beleza, aí você foi para o escritório, abriu física, já tinha o escritório? Já tinha. E aí a gente continuou e assim, com o passar do tempo, aí a gente já foi investindo mais no marketing, né? Que é importante, porque eu pensava, a gente não vai conseguir manter isso com essa clientela de Toronto, né? Vamos ter que aumentar isso. E aí já fomos melhorando o nosso sistema, o pessoal fazia depósito no banco, aí eu já tinha cliente em Calgary, aí ia um amigo para Montreal e já começava a indicar a gente em Montreal. Hoje, graças a Deus, a gente tem clientes assim no Canadá inteiro e graças a Deus as pessoas confiam demais, sabe, demais no nosso trabalho. Isso é muito importante, é uma coisa que eu não abro mão. Manter a nossa qualidade, né, do trabalho, do atendimento. A confiança era tanto, o próprio pessoal do banco falava, isso não existe, isso é um absurdo. Quantos, às vezes, depois decidiram voltar para o Brasil, mas não tinha mais nenhuma conta no Brasil, não tinha nada. Às vezes vendia uma casa aqui por $400 mil e deixava o cheque na minha mão. Falava, olha, fica aí com meu cheque, eu vou para o Brasil, eu vou ver se eu resolvo ficar lá, se eu não, vou abrir a conta e você manda um pouco. Se eu resolver ficar, você manda o dinheiro para mim. Se eu não resolver, eu volto e meu dinheiro está bem guardado aqui. E aí a minha gerente do banco falava, porque eu punha às vezes aqui esse cheque no banco, ela falava, o que é isso? O meu cliente que foi pro Brasil. Só deixou a casa aqui comigo, não, né? Ele é louco? Como que isso funciona? Isso não existe. Mas é exatamente assim, pela confiança, né, que todos depositavam, né, muito ali na gente, graças a Deus. E eu acho que é mais, assim, que é mais além do business, obviamente, que é suprir uma dor da comunidade brasileira. Pelo menos pra mim, desde que eu tô aqui, né, até esse meu segundo retorno que eu falo aqui no Canadá, né, primeira foi pra estudar, sempre é pra uma referência. Você quer ali saber de qualquer coisa, de emprego ali, tem um mural de negócios ali, que tem, é um ponto de encontro, uma referência. O povo, a gente tem uma parte que oferece trabalho, outra parte procura trabalho, outra parte vende móveis. Tipo assim, as pessoas querem ir embora e querem desfazer dos móveis, aí lista e põe tudo ali naquele quadro, né? E ali a gente se... Empregos, a gente tem uma lista que as pessoas, quando estão procurando emprego, colocam lá o nome, né? E aí o pessoal já sabe, e às vezes ligam para lá, olha, estou precisando de 2 mulheres aí para fazer uma recepção numa festa, ou para trabalhar na limpeza, ou para servir um casamento. Aí a gente pega aquela lista de mulheres e manda para as pessoas, e aí eles vão ligando e vão tentando recrutar ali, né? Que é totalmente nada a ver com business, né? Mas que nem eu falei, vira uma referência para os brasileiros. E eu acho assim, essa parte social é muito importante também. Além disso, a gente faz um apoio, não só eu frequento a Igreja Santo Antônio, mesmo apesar
de agora morar no norte, mas aí eu ainda estou sempre lá presente, principalmente na época das festas beneficentes e tudo, eu estou sempre aí tomando frente e ajudando, né? Faço parte ali do comitê das festas, e mesmo outras, né? Como a Life for Lives, tu falou que é para ajudar, eu estou ali. É uma outra coisa que era, graças a Deus, né, exatamente pela confiança, quantos casos aconteciam, por exemplo, falecimento ou doenças, as pessoas, eu tô com câncer e eu não tenho condição, eu tô precisando de uma vaquinha, então aí a gente ia lá pedir, só que às vezes eu nem estava envolvida naquilo, aí as pessoas falavam, Ângela, olha, fulano está doente, está precisando de ajuda e tem que pôr o seu nome aí para o povo apoiar, porque se não colocar o seu nome, eles acham que isso é de mentira. Eu falo, não, mas primeiro eu tenho que ver se é verdade. Aí eu procurava saber mesmo se tinha necessidade, né, ou se era falcatrua, e via que realmente era um caso verídico, aí eu tomava frente. E era muito interessante que, às vezes, eu falava, tá, eu vou ajudar, mas quando eu via, eu já estava na cabeça, sabe, puxando já, e ajudando, e ligando, e pedindo. Então, assim, a gente faz muito esse trabalho social, e eu acho importante. E eu acho muito bom a gente citar também a parte da comunidade. O que acontece? Quando a gente fala, a comunidade começou em 86, 87. Não, já tinha brasileiros aqui de 50 anos atrás. Só que, normalmente, era o pessoal das embaixadas. Eram as famílias das embaixadas, e tinha até um clube que eles chamavam de Clube Samambaia, que era um clube formado ali pela aquela elite ali, né? Só o pessoal de consulado, aqueles amigos chegados, só que isso não é uma comunidade. Né? Era tipo um grupo de apoio, não é? Aí, quando nós chegamos, vinha aquela falta do Brasil, a falta das festas, né? Aquela alegria do brasileiro, o povo quer dançar, né? Onde que tem música, né? Achava comida, agora eu fiquei falando Brazilian Market, lembra? Achava comida brasileira nessa época com uma facilidade? Tinha alguma coisa? Tinha, mas a gente não conhecia, não é? Por exemplo, a nossa mandioca. Existia lá a mandioca lá. Não, mas era dispersa, né? Assim, tinha o português, provavelmente. E assim, a gente não conhecia, né? Às vezes existia, mas você não sabia onde. Mas aí depois, hoje tem até jiló. Eu planto jiló na minha casa. Eu planto jiló. Então, assim, quiabo, jiló, essas coisas foram surgindo depois que a gente foi introduzindo, né? Mas a maioria das comidas tinham aqui. Só que a gente não tinha conhecimento, né? E até a língua, né? A dificuldade da língua, a gente não sabia nem procurar. Tinha num outro nome e a gente não sabia que era o que a gente precisava, né? Então aí o pessoal chegava no escritório, o Brasil Remittance quase que virou um ponto de encontro. O povo ia para lá para bater papo. Tinha gente que nem ia para lá para fazer remessa. Aí eu punha os banquinhos e o povo ia, sentava, ia encontrar, e ninguém falava, eu vou no Brasil Remittance. Eu vou lá na Ângela. Eu te encontro lá na Ângela. Tá, dá uma passada lá na Ângela. Então, assim, virou mesmo que ali um ponto de encontro. Eu falei, quer saber uma coisa? Tem que fazer uma festa. Eu sou festeira, eu gosto mesmo. Tem que fazer uma festa para esse povo. Então, vamos fazer uma festa junina. E todo mundo tem que ir fantasiado. Quem toca o quê? Vamos procurar uns músicos. Eu toco um teclado, eu toco o quê? Vamos formar uma banda. Vamos fazer um barulho. E aí foi surgindo, entendeu? Aí aparece um bar, aí já aqueles músicos já começam a tocar naquele bar, aquele bar já começa a referência. Então, assim, só que eu nunca gostei de fazer essas baladas da vida, essa festa só para ir lá e encher a cara e curtir, não, eu não gostava. Eu falava, não, eu quero divulgar a nossa cultura aqui. Você criou um evento de networking ali, né? Eu falei, não, eu quero divulgar a nossa cultura. Então, as festas que eu fazia era festa junina, carnaval, que não abria mão mesmo, era festa junina, carnaval e o Réveillon. Tinha que ter o Réveillon, mas assim, aquele Réveillon de gala, para você levar a família, para você colocar o seu longo, fazer uma maquiagem, né? Se sentir bonita, né? Então, assim, eu gostava muito e eu fiz por muitos anos.
por muitos anos aquilo. Agora que eu estou lá para cima e também tem tanta galera jovem aí, que eu continuo apoiando, mas tem que dar oportunidade dessas pessoas, né, chegarem e irem expandindo também, né? Fazendo o nosso papel, né? Que a gente fez lá atrás, da sequência. Aquilo que vocês começaram tudo, né? Quando era literalmente mato, né? Não tinha, é o início de tudo. É bem legal ver como que tá a comunidade brasileira muito mais fortalecida. E pra gente aqui do Carreiras, né? Muito legal ter agora, né? Uma dos nossos patrocinadores, justamente a Brasil Remittance. A gente vai estar falando dos episódios pra frente. Então, nossa, é sensacional. Mas eu só queria entender um pouquinho mais da realidade lá. Quando que você começou a ver, Ângelo, que você falou, olha, esse negócio engrenou e agora pode ser realmente, eu vou viver dele agora? Então, depois de quantos anos da empresa aberta? Quando eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui de tentativa. Tem que ser. Entendeu? Não tem esse negócio que eu vou tentar, não. Eu quero fazer isso e custe o que custar, eu vou fazer isso. E quantas vezes essas festas mesmo que eu estou te falando, eu gostava de fazer festas assim, de qualidade, com decoração, tudo de acordo. Eu fiz uma festa, eu cismei de fazer uma festa de carnaval, porque eu sou apaixonada com a cultura lá de Parintins. Né, do caprichoso e do garantido, né? Eu sou apaixonada. E aí eu falei, quando nós começamos a fazer o carnaval, eu comecei pelo Rio, porque o gringo achava que Brasil era Rio. Rio, samba, futebol, né? Brasil era isso. Então eu falei, bom, o primeiro tem que ser Rio. Então, aí fiz com sambas, mulatas, você vendia aquela ingresso, coisa toda. Vendia, só que naquela época não tinha ido o Eventbrite, era tudo ali na mão, controlado mesa, controlado tudo na mão, né? Hoje tá fácil. Hoje você põe ali no Eventbrite e vai embora, mas que dia não. E era festa, carnaval para 1.500 pessoas. Nossa, era muita gente. Era muita gente. Onde que eram os lugares? Olha, eu fazia muito no Pearson Convention Center. Você já foi lá, ali em Brampton? Em Brampton? Airport Road, é ali, divisa de Mississauga com Brampton, né? Na Airport Road com Tem vários Steeles. pavilhões ali que fazem eventos, feiras, né? É o Pearson Convention Center. Eu já fiz num grande no Paramount, que tem aqui em Vaughan. Eu já fiz um enorme aqui também. Então, assim, bem grande, e procurava por todo lado, sabe? Era festa fazer divulgação, porque organizar um evento desse porte dá muito trabalho. Não, e assim, e até hoje acontece isso. Eu não mexo mais e estou passando a bola mesmo, mas até hoje, já me ligaram esse ano. E aí, vai ter Réveillon? Porque a gente quer saber, se você for fazer Réveillon, a gente vai segurar, senão a gente tem que comprar em algum lugar urgente. Não, vou mexer com Réveillon, não. Então, assim, até hoje, porque eu gosto mesmo, quando eu faço, é com qualidade. Aí, essa história lá do Parintins. Eu fui estudar a cultura, como é que era, aquela coisa toda, e eu mandei fazer. Um amigo meu da Grande Rio, ele fez um boi lá no Rio. O artesão fez um boi, só que eu não tinha condição de trazer 2 bois, né? Aí ele fez um boi enorme e a metade do boi era caprichoso e a metade do boi era garantido. Na testa, a metade da testa era a estrela e a outra metade era o coração. Sabe? E o Luizinho, que é um português que mexe com festa aí também, grande amigo meu, Luiz de Castro, que tinha o Brazilian Ball, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Brazilian Ball. Acho que não. Não, nossa, nós precisamos falar do Brazilian Ball. É o que é, Bruno? O Brazilian Ball... Você tá aprendendo outras coisas aqui nova, Maurício. Não, olha, o Brazilian Ball era uma festa de carnaval que tinha aqui, acabou, deve ter uns 5 anos que acabou. A dona Ana Maria de Souza, era uma brasileira, mineira também, e era daquela turma antiga lá do Clube Samambaia. Só que ela casou com o rei do café aqui, e aí ela começou a fazer os carnavais no porão de uma igreja, da igreja de Santa Helena, carnaval pequenininho. E aí, depois que ela casou com o seu Ivan, aquilo foi aumentando. Ela era lá no Metro Convention Center. Nossa, mas aí... E era carnaval, era festa para 4.000 pessoas. E aí, o que acontece? A escola que ganhava o Carnaval do Rio, ela trazia para desfilar dentro do Convention Center. Nossa. Meu Deus, mas era um mega evento. Não, então... era $10.000 americanos uma mesa.
sabe? E arrecadava assim, era 2 milhões, as rendas eram assim. Só que o que ela fazia? Ela pegava bancos, essas companhias grandes, como sponsor, porque ela tinha uma entidade non-profit, né? Que ela podia passar recibo para os táxis, né? Então, isso para essas empresas grandes era bom, né? Eles doavam, mas descontavam, né? E ela fazia uma parceria com os hospitais. Tipo assim, tudo que ela arrecadasse, uma parte pequena, ela mandava lá para a cidade dela, que era para cuidar de hospital, igreja, construir igreja e tudo, na cidade dela, São Sebastião, em Minas, e o restante iria para aquele hospital. Então, o Princess Margaret Hospital, nossa, ela ajudou demais. Só que aí depois, ela ajudava o Princess Margaret, porque ela teve câncer, e ela foi cuidada lá. Entendeu? Então, ela ajudava esse hospital. Aí, teve um ano que ela fez para o Sick Kids, mas a maioria era para o Princess Margaret. E aí, depois ela faleceu. Então, depois que ela faleceu, tentaram ainda manter a tradição, mas durou ali só uns 3 anos, que era exatamente essa coisa, o pessoal confiava nela. Né? Então, aí, quando uma outra pessoa tenta seguir o mesmo projeto ali, não deu certo. Aí acabou morrendo o Brazilian Ball, mas era uma festa maravilhosa. E, inclusive, esse Luiz de Castro, que era meu amigo, ele era o decorador dessa festa, era como um filho para ela. E eu aproveitava muito as rebarbas de lá, porque ele tinha um barracão que tudo que sobrava de decoração, ou ele jogava muita coisa fora, ou ele guardava naquele barracão. Aí, quando chegava a festa dos nossos carnavais, que ele me ajudava, eu preocupava com a organização e a venda, mas a decoração eu nem preocupava, que era com ele. Então, ele estava no Rio, porque ele fazia parceria com essas escolas lá, ele estava no Rio tratando de coisas para o Brazilian Ball, e aí ele trouxe aquele boi recheado de pedras, coisas para ele trabalhar e bordar, e ele trouxe esse boi. Porque, assim, Não, é muito engraçado ele contar, porque ele trouxe no avião, né, na parte lá de cargas, só que ele teve que andar dentro do aeroporto arrastando aquele boi, imagina! E ele falava, quase morri de vergonha, que todo mundo queria saber que boi era esse. Só que assim, grande negócio também. Não, é enorme, enorme. E aí, o Bola, você conhece o Bola da capoeira? Não, acho que não. Não, o mestre Bola, não conhece? Não sei se é ele. O da capoeira, que a gente tem o Lua e tem o Bola também. O Bola, ele é baterista também. E o Bola... É outro Bola, não é do Bola Bar. Não, é outro Bola. Tem 2 Bola aí. O Bola músico, que é o da capoeira, e o Bola bar. O Bola, ele... Como o garantido, né? O garantido é vermelho. Que ano e o foi caprichoso, isso? Você lembra, mais ou menos? 2010, 2011, por ali. O que eu fiz? Tinha sobrado, teve um ano lá que a decoração do Brazilian Ball foi Amazônia. Então, o Luizinho tinha muito tecido pintado. E aí, a gente pegou um clube, que hoje é um prédio enorme que tem aqui na Sancler e Winona. O clube ia ser demolido. Então, a mulher falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, porque já está vendido e isso vai para o chão. Menino, nós forramos aquelas paredes do teto ao chão, de tecido. Em cada mesa, eu coloquei um coqueiro. E tinha umas araras de isopor, que tinha sobrado também das decorações de lá. A gente colocou em cima de cada coqueiro uma arara colorida. E aí, um lado do clube, eu fiz branco e azul, que era o caprichoso. E o outro lado do clube, branco e vermelho, para o garantido. E o Bola entrou, como ele lutava capoeira, mestre da capoeira, né? A gente fala que é a tripa do boi, né? Ele entrou dentro do boi para fazer as manobras do boi. Cara, olha, foi lindo. E o que eu assim, eu gosto demais quando eu fazia essas coisas, era das pessoas chegarem assim e falar assim, uau!
Era como se você estivesse entrando na Amazônia. Aquelas paredes, cada macaco, cada onça, cada arara enorme pintada, sabe? Era assim, uma coisa de louca. Agora tem um detalhe muito importante. Esse detalhe eu tenho que contar que tem a parte boa, mas tem a parte que quase mata a gente do coração também, né? Eu fui contratar o som, e o cara me cobrou um absurdo. E eu achei aquilo uma falta de educação, sabe? E eu falei, não, eu não quero. E aí arrumei um outro som, mais barato. E eu tenho certeza absoluta que ele me dedurou para os bombeiros. Aí a festa faltava mais ou menos uma meia hora para começar. Porque precisava de alguma licença? Porque o que acontece, aqueles tecidos, eles falam que não podem por causa de fogo. Ah, deve ser inflamável, né? Aí, tô lá já dando os meus finalmente para ir para casa para tomar um banho para voltar. Para o carro do bombeiro e desce todo mundo. Aí eu não entendi nada daquilo, né? Eu falei, what's going on, né? Aí eles falaram, a gente precisa do certificado desse tecido, dessa pintura. Eu, hã? Imagina, na hora da festa, como é que eu vou tirar aquele tecido? Os troços grampeados no teto até no chão. Foi durante a festa aí? Antes, um pouquinho uma antes, meia hora antes da festa, eu já estava terminando de arrumar. Aí eles falaram, porque isso é perigoso, é inflamável, não sei o quê. Se uma pessoa risca um isqueiro ali, tá a bagunça feita, né? Aí eu fui e falei, olha, eu não tenho esse tecido, porque esse tecido foi usado no Metro Convention Center, mas isso é uma tinta especial, isso é feito para isso, não pega fogo. Sabia de nada disso, chutei. Bateu especialista em tecidos. Eu falei, não pega fogo. Aí ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, eu posso testar? Eu falei, show? Eu ia falar o quê? Foi por tudo ou nada, né? Eu falei, show? Aí ele pegou o isqueiro e foi para a beirada do pano. Dobrou o pano e tá ali com fogo. E aí, pegou fogo? Não pegou. Mas eu já estava tendo um infarto, né? Eu já estava tendo um infarto quando ele estava ali testando. Aí não pegou. Tudo vendido, tudo já. Tudo na hora da festa já. Aí ele falou, ok, tudo bem, então, mas olha, muito cuidado, tal. Eu falei, não, com certeza, eu só não tenho o documento comigo, mas isso foi usado no Metro Convention Center, que são super rigorosos, né, com essa coisa. Aí agradeceram e foram embora, graças a Deus. Aí foi aquela festa, então, né? Menino, e aquele clube sacudia a ponto do segurança encostar na parede e falar, isso aqui vai cair. Sério, sacudia. Porque era um clube velho e ia ser demolido, então eles já não faziam manutenção. Aí começou a chover, era neve e chuva, né? Neve e chuva. Foi isso? Esse foi isso aí, 2011. 2010 eu fiz Pernambuco. Não, mas a época do ano. Foi... É fevereiro, né? No carnaval, neve, muita neve. E aí era neve e chuva. E daí começou a chover numa mesa VIP. E a mulher veio brigar comigo porque estava chovendo. E a gente com um balde parando aquelas goteiras para todo lado. Aí eu ia falar o quê? Aí eu ri e falei, olha, você pegou o melhor lugar, que você está dentro da floresta, você pegou a cachoeira. Você está reclamando por quê? Você pegou a cachoeira. Mas aí a gente colocava um balde ali para quebrar o galho e tudo. Então, assim, nossa, foram anos assim de glória mesmo, sabe? Bom. Sem contar os amigos que ajudavam, né? Tinha uma turma que eu falava que era meus guardiões. Eu falava, vou fazer, já todo mundo, eu vou ajudar. Aí a gente pintava, a gente criava, aí às vezes à noite a gente ia lá pro barracão do Luizinho, e aí todo mundo ali trabalhando, era onde às vezes o povo divertia mais, era ajudando a montar e a desmontar, né? Gostava mais até do que na hora da festa. Então eu fiz Bahia, teve uma época que eu fiz Bahia, assim, maravilhoso, foi outro maravilhoso. Eu fiz Pernambuco, mostrando toda a beleza ali das tradições pernambucanas. Aí, na época, o Lula era presidente e nós criamos um boneco de 4 metros de altura. Aquele boneco de Olinda? Fizemos o boneco de Olinda
E foi o Lula, o boneco era o Lula, para representar os bonecos de lá, né? Pra você ter ideia, era tão grande. Aquilo era gente para fazer terno, aparecia gente para ajudar de todo lado. O povo queria, né? E era um baile de carnaval, tinha um roteiro ali, como que era? Tinha os desfiles? Não, eu fazia... Não, desfile eu só fiz nenhum, que foi até o último, que foi 2013, que eu fiz nesse Paramount aqui. Então, a gente tinha uma passarela muito grande. Então, o que a gente fez? Pegamos as escolas de dança que tinham aqui e cada bloco, cada escola era como se fosse um bloco de lá. E aí ia dividindo. Esse nós construímos... Eu nem sei se eu acho que eu te mandei uma foto dessa. Nós construímos a roupa da porta-bandeira, eu e o Luizinho trabalhamos e fizemos aquela roupa rosa e verde, bordada ali, pregando pena e tudo, a coisa mais linda. Então, assim, tinha tudo, como se fosse um desfile mesmo da passarela do samba, né? Foi muito legal, era muito bacana. A gente trabalhava demais. Para 400 pessoas, né? Não, esse foram 1.500 pessoas. Esse foram 1.500 pessoas. E assim, a gente contava com patrocinadores, gente, e tudo, sabe? Era muita gente, 1.500 pessoas é muita gente. E você sabe uma coisa, que não tinha uma briga. Olha, isso é legal. Isso é não tinha uma Mas briga. Mas você tinha segurança, já tudo, né? Não, a gente contratava segurança e assim, conforme o número de pessoas, a gente é obrigado a contratar até polícia, né? Mas eles iam lá e eles acabavam se divertindo. Ficava ali, era filmando e quase que aproveitando a festa. Mas o que eu fazia sempre é essa questão do respeito que as pessoas têm por mim. Quando alguém começava a se inflamar e queria brigar, eu entrava no meio. Eu ia na frente do cara e eu falava, você tá... Quase morri para fazer essa festa. Você está querendo estragar a minha festa? Por favor. Se não está satisfeito, olha, vaza. Entendeu? Os caras que eu sabia que ia para causar confusão, às vezes eu deixava a foto com o segurança portaria e falava, esse cara não entra. Sabe? Esse não entra, porque eu já sabia, tinha histórico, né? Um ou outro que já sabia que ia ali, era para procurar confusão, né? Então, assim, voltando lá na nossa história, senão a gente fica aqui até meia-noite. Não, mas essas histórias eu acho muito legal. Primeiro que eu adoro história, né? A gente tem um podcast por causa disso. Eu acho muito legal, porque é engraçado você falar, porque aconteceu aqui, sei lá, eu não sei o Maurício, mas eu não tinha a menor ideia dessas festas. Também não. Então, pra mim é muito... Antes da nossa época. Né? Uma época que não é nossa, assim, eu cheguei aqui pra ficar em 2014. A última foi 2013. 2013. Então eu não tinha ideia disso aí. Então pra mim é muito legal ver. E é cada coisa. A da Bahia, a gente fez até a lavagem da escadaria. As meninas dançando, representando ali. A Cibele abriu o show. O fundo do palco era uma foto de Iemanjá enorme. E a Cibele vestiu toda... A Cibele é cantora? A Cibele Iglesias? A Cibele vestiu. A Cibele era parceirona. Hoje é aniversário dela. Parabéns, Cibele. Ela vestiu... A roupa dela tinha uma saia longa, comprida assim, e ela cantando, e as meninas, as dançarinas, sacudiam aquela saia como se fossem as ondas do mar, sabe? Foi muito legal. Foi muito legal. Então, continuando, só para entender essas festas, assim, porque eu falei, para mim é muito interessante. Eu não tinha a menor ideia do Brazilian Ball, então menos ainda, né, que era antes de acontecer, mas você chegava a conseguir lucrar com essas festas? Então, a maioria das festas a gente quase que pagava para fazer, entendeu? Ou ficava ali no empate. Para mim, se desse no empate, já era lucro, né? Já estava bom demais. Mas algumas festas geraram lucro, sim. E, normalmente, eram as que a gente fazia na Liuna, o salão ali da 183, às vezes eu falava, eles normalmente, o que eles fazem, eles só liberam esses salões para entidades non-profits, né? Só que eu discutia com eles, poxa vida, tanto brasileiro que está aí na União, né, que são membros, por que não pode liberar para uma festa brasileira? Só que aí, normalmente, o que o seu Jack fazia era, olha, eu até libero com uma condição, você tem que doar um valor X
para o Hospital dos Disabilities lá em Hamilton, que basicamente é a União que está construindo, né? Vocês têm que doar para uma entidade. Então, aí a gente fazia a festa e fazia um cheque lá para ele, e entregava, ele fazia foto, tudo bonitinho para mostrar que estava recebendo mesmo, né? Então, assim, esses ainda davam alguma coisa, porque a gente podia ficar com bar. Né? Então a gente tirava licença, né? A gente tirava licença, contratava a galera e ficava com bar, porque a maioria dos clubes não dão bar. Então, não são bobo nem nada, né? Basicamente, você vê, levava aquele povo todo para lá, para eles era uma maravilha, né? E aí a única coisa que eles faziam com a gente era não cobrar o aluguel do clube. Ficava tipo o aluguel do clube pelo bar. Olha, a covardia aí. Era. E então a gente basicamente só ficava com a portaria para cobrir tudo. E quando trazia ainda artista do Brasil para cantar, ainda vinha passagem, visto, aquela coisa toda que a gente tinha que pagar, né? Era complicado. Nossa, né? Então, assim, por exemplo, a gente... Só para você ter ideia nessa questão... uma vez eu trouxe o Salgadinho para fazer um show aqui. E olha, eu adoro aquele ritmo lá do Salgadinho, né? Lua vai, né? Adoro. E a gente trouxe o Salgadinho, mas coincidiu da época que tinha a parada gay aqui. Então era muita festa grátis. Inclusive esse ano a Pablo Vittar ia vir aqui. Ia estar tocando de graça lá, cantando lá para a galera. Então foi assim um caos, a gente basicamente não vendeu nada, sabe? E aí eu penso no artista também, entendeu? Eu falo, poxa, além do prejuízo que a gente vai ter, pega muito mal para o artista sair do Brasil e chegar aqui para tocar para 100 pessoas, né? Eu falei, a gente tem que reverter isso. E esse show do Salgadinho... Ele era para a gente ajudar uma criança que estava com problema, o Arthur, nosso príncipe Arthur, ele estava com problema e ele precisava fazer um tratamento no Panamá e dependia de dinheiro para aquilo, né? Então a gente propôs o show do Salgadinho, a gente ia doar uma parte do show para ajudar nos custos do tratamento do Arthur. Só que aí, quando surgiu essa questão, a gente tem que pensar rápido, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse show de graça. Eu vou fazer esse show de graça, o Brasil Remittance vai bancar tudo, e eu vou pedir às pessoas que a entrada vai ser uma doação para o Arthur. E aí a gente providenciou um monte de envelope, chamamos os pais da criança para estar lá também. E aí, para as pessoas não ficarem inibidas ali de quanto ia doar, a gente deixou aquele monte de envelope e eles colocavam o dinheiro no envelope, jogavam num bowl, né? E depois a gente abria ali junto com os pais, para eles verem que aquele dinheiro era o que tinha, né, dado. E, menino, olha, foi um sucesso, foi uma festa emocionante. Conseguimos arrecadar o dinheiro para o tratamento do Arthur. Aquele clube lotou, o Salgadinho fez a festa e ainda voltou feliz da vida. Foi muito legal mesmo. Então, eu acho que essa parte social também é muito importante, sabe? Todos nós deveríamos doar um pouco, né, para o próximo, né? Nossa, muito legal. Muito legal. É o comprometimento, né? Que eu falo, a Brasil Remittance desde o início tem um comprometimento muito forte, né? Com a comunidade brasileira aqui em Toronto. E no Canadá inteiro, né? Não só aqui em Toronto. É sensacional ver isso. Realmente eu não tinha noção. Isso foi que ano esse do Salgadinho? O Salgadinho já não tem tanto tempo, não. Estamos em 23. O Salgadinho deve ter sido... Foi antes da pandemia. 2018, por aí. Já estava aqui. Não, e a gente fez ali em frente à torre, tem um bar muito legal ali, eu acho que chama The One, alguma coisa assim, que é todo de vidro, sabe? Então, cara, o show ali e o povo tendo aquela imagem maravilhosa ali da torre, de tudo, sabe? Foi muito massa mesmo. Bom, show de bola. Conta pra gente, antes da gente entrar nos quadros ali do Carreiros, lá na Brasil Remittance, nesses 31 anos, qual foi a situação mais inusitada que você já passou? Alguma situação?
que, nossa, fugiu do padrão. Que deve acontecer de tudo lá, né? Esses anos todos. Acontece mesmo de tudo, né? Por exemplo, até mesmo nessa questão aí de ajudar as pessoas, a gente já viveu momentos terríveis ali, por exemplo, de ajudar. Hoje, é por isso que eu falo, eu procuro ir lá, olhar a veracidade das coisas antes de colocar a minha cara a tapa. E eu comecei a fazer isso, foi realmente nessa época. Tinha uma criança com problema, e aí uma madrinha da criança foi pedir minha ajuda, porque precisava de juntar dinheiro para trazer a avó para cuidar, porque tinha um filho em casa, outro filho internado, né? E precisava, e a gente começou a trabalhar ali e tal, e as pessoas confiam. Quando a gente coloca o nosso nome na frente, as pessoas confiam e ajudam mesmo, né? Aí depois, uma senhora foi me dizer que o pai dessa criança foi dar um testemunho lá na igreja e citou que a gente estava usando a doença do filho para se promover. Nossa. Poxa, cara, assim, então, assim, tem situações, assim, muito difíceis. Mas aí depois eu fui pessoalmente conversar, né, com ele, aí pediu desculpa e tal, e são amigos, clientes aí até hoje, e nada muda também, mas é desagradável às vezes, sabe? Então, a gente tem que ter muita cautela, né? Quando a gente trata com o próximo, né? Você tem que ter muita cautela mesmo, porque às vezes você acha que está ajudando e você está prejudicando, né? A minha mãe usava um termo que falava que, às vezes, como é que é? Você vai rezar o terço e acaba virando um pecado mortal, uma coisa assim. Ela usava um termo assim, mas é bem por aí. Você às vezes acha que está ajudando e vira tudo contra você, né? Não, mas show de bola, uma história sensacional, muito legal. Vamos aqui, antes de a gente começar os quadros, né, vamos falar da Cinco, né, que é nada mais, nada menos que a empresa da Anne, que ela mencionou aqui, né, a Ângela, uma empresa fantástica, né, que surge, né, justamente desse aumento da comunidade brasileira aqui no Canadá, e principalmente na região de Barrie, né, na região de Simcoe, que é mais ou menos 1 hora para você não estar aqui em Toronto, e a necessidade de ter um processo de venda de casas mais próximo, né, mais humanizado aqui. Então, a Cinco faz toda essa parte de orientação, desde o planejamento até a entrega da chave da tão sonhada casa. É uma região que está crescendo bastante, tem muito brasileiro indo para lá. E temos também aqui que é complementar, né, Maurício, que é a nossa parceira da Just Mortgage Shop, que é a mortgage broker, né? Antes de você comprar a casa, você precisa justamente, né, de conseguir, né, muitas vezes, né, uma aprovação para o mortgage, né? Isso, uma aprovação para o mortgage. Então, o serviço que a Regiane, que inclusive já veio aqui no podcast, ela é major do Exército, ela está se desligando do Exército, montou essa empresa. Ela oferece opções de financiamento para compra de imóvel no Canadá, mortgage em várias províncias, não só aqui em Ontário, né? Compra, refinanciamento, equity take, acesso a grandes bancos de financiamentos alternativos também. O link está aqui, mas o website dela é justmortgages.shop. O e-mail é info@justmortgages.shop também. E tá tudo na descrição aqui, vocês podem entrar em contato com elas. Eu acho que é isso, né, Maurício? Acho que já falou de todo mundo. Então, beleza. Então, vamos falar um pouquinho do Carreiras também. Se você estiver gostando aí do conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários. Não deixe de se inscrever aqui no @Carreiras no Canadá, no YouTube, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, nos maiores plays de podcast disponíveis no mercado. Então, vamos lá. Então, Rodrigo, vamos entrar nos quadros, né, do Carreiras. Então, Ângela, a gente vai entrar nos quadros. O primeiro quadro é sobre lazer, né? Então, uma discussão que surgiu no nosso Instagram, que a pessoa, quando ela saiu do Brasil, veio para cá, sentiu muita falta do lazer que ela tinha no Brasil e não encontrou nada aqui para suprir essa falta, né? Então, conta pra gente, como que foi isso para você? Quando você saiu lá do Brasil, veio para cá, chegou aqui no novo, você sentiu falta de alguma coisa de lazer que você tinha no Brasil, né? E hoje, já bem estabelecido aqui, você ainda sente falta de uma coisa de lazer que você tinha no Brasil que você não tem aqui? Olha, o que não tem a gente cria, né? Eu acho que é esse mesmo sentido aí da comunidade. O que a gente vê que vai sentindo falta, a gente vai criando, como no verão, por exemplo, tem grupos aí que vão lá para o Woodbine Beach para jogar vôlei, né, e tal. É aquele momento ali de descontração.
Mas quando eu cheguei aqui, e até hoje mesmo, o que eu senti mesmo muita falta é que era assim, às vezes eu trabalhava o dia inteiro, aí à noite ia para a faculdade, né? Mas quando você voltava da faculdade, você tinha sempre aquele tempo ainda para sentar ali no barzinho, comer um pé de porco, bater um papo, tomar uma cervejinha naquele calor gostoso, né? Antes de ir para casa. Então era uma coisa que nem te pesava tanto o estresse, nada, né? Era né, tudo relaxado, eu chegava em casa relaxado para começar tudo de novo no outro dia. Aqui, além do clima não permitir isso, né, a vida é muito corrida. Muito corrida. E aqui não é suor que escorre, não, é sangue mesmo que escorre, né? Então, você sai de um trabalho, você já tem que estar correndo no outro, e quando volta para casa, você já está morto, o que é mais é cair na cama e dormir mesmo. Então, a impressão que dá também é que no Brasil o tempo demora mais. Aqui é muito corrido. Quando você assusta, o dia acabou, não é? Esteja você à toa ou trabalhando, é a mesma coisa. O tempo passa rápido demais. Então, lá a gente tinha tempo para tudo. Aqui a gente trabalha, não tem tempo para nada. Aqui, basicamente, a gente vive para trabalhar, não é isso? Então, eu realmente sinto falta desse relax do Brasil. Muito bom. Então, vamos lá agora então, para o nosso segundo quadro. Uma pergunta bem simples e direta. O que é o Canadá para você? O Canadá, para mim, eu costumo falar que é um open arms. Entendeu? É um país que abre os braços, abre as portas para você, não importa de onde você vem, não importa a sua cor, não importa a sua religião, entendeu? Então, para mim, o Canadá é uma mãe. Não. É uma mãe mesmo. Eu amo o meu Brasil, mas, sinceramente, quando eu volto do Brasil, que o avião está descendo, meu coração abre assim, é como assim, cheguei em casa. Não é? Então, para mim, o Canadá é uma mãe. Não, muito legal, muito bom mesmo. E vamos então para o nosso quadro tradicional aqui, que é o sal na neve, né? O que a gente fala que é para fazer essa analogia de jogar o sal nas ruas, nas calçadas, para desbloquear o caminho, né? Então, quais são as dicas que você dá para a pessoa que quer vir aqui para o Canadá? Quais são as dicas que você pode passar para essas pessoas que estão vindo para cá? Olha, em todos esses anos aí do Canadá, e era um conselho que eu dava sempre para todo mundo, primeira coisa, esquece o seu diploma lá. Chega aqui com o coração aberto para você enfrentar todas as dificuldades. Hoje, principalmente naquela época que nós chegamos, era meio que isso, que às vezes a pessoa era engenheiro no Brasil, né? Chegava aqui e já sentia aquele choque cultural. Ia para a construção. Aquilo você já começava se sentindo um derrotado. Não é? Então, assim, lá atrás era o que eu dizia. Hoje não, hoje as coisas mudaram, entendeu? Então, hoje já ajuda demais. Se você tem uma formação no Brasil, você chega aqui, você consegue, às vezes, até continuar no mesmo ramo do seu trabalho. E eu, assim, eu tenho o maior orgulho de ver quantos médicos brasileiros temos aí, quantos dentistas brasileiros, profissionais, advogados, polícia, né? Tudo brasileiro aí que já está atingindo todas as áreas, né? Então, assim, é muito bacana. Mas quando eu falo assim que deve esquecer, na questão da humildade. Eu acho que se você sai do seu país, você está indo para outro, primeira coisa, você tem que ser humilde e grato, entendeu? Tentar crescer, sim, a gente tem que ter ambição, mas crescer sem pisar em ninguém, né? E não ficar intimidado com as dificuldades, não. Essas pedras que surgem no seu caminho, usa essas pedras para edificar o pilar, né? E construir uma vida melhor. Nada de desistir, porque, como eu falei lá atrás, gente, olha, eu sou uma pessoa muito abençoada e eu já teve dia de não ter o que comer, né? Não ter o que comer. Então, não vamos assustar com as dificuldades, não. Elas estão aí para nos fortalecer. Sempre que a gente vence elas, a gente sai mais forte, né? Exatamente. É interessante você falar isso que você falou das profissões, que a gente criou o podcast justamente para ajudar as pessoas
que querem determinadas profissões, né? E é humildade total. Por exemplo, a gente já conversou com alguns policiais brasileiros aqui e nunca vou esquecer o Lucas trabalhando no BOPE de Brasília. Ele, caramba, é o maior um dos polícias mais especializados que tem. E quando ele foi no processo seletivo, né, perguntaram para ele, pô, viram o currículo dele, né, chamaram ele numa sala e falaram, cara, olha, você viu coisas que ninguém da polícia inteira de Toronto nunca viu e nunca vai ver. E como que vai ser para você encarar esse desafio de estar trabalhando, provavelmente seu chefe vai ser uma pessoa muito mais inexperiente que você, como que você entende isso? A resposta dele é fantástica, ele falou, olha, sim, eu vi coisas que vocês não vão ver, porém tem outros aspectos de culturais, outros aspectos de como funciona a sociedade canadense que eu não sei. Então eu estou disposto a aprender tudo de novo, para aprender com vocês da melhor forma possível e tentar usar a minha experiência para ajudar a força de alguma forma. Fantástico, é isso que você falou, verdade. A minha mãe sempre falava com a gente que o saber não ocupa lugar, não é? E a gente aprende a vida inteira e morre sem saber nada. Não é? Ela usava sempre esse termo. E essa questão da umidade aí que a gente está falando, eu lembro muito bem da história de um cliente meu que ele fazia limpeza num prédio e ele via sempre um rapaz ali trabalhando direto, ele lá já, o cara altas horas da noite, o povo ia embora e aquele cara ali quebrando a cabeça no computador e ele sempre corria o olho para ver e tal. Aí um dia ele perguntou pro rapaz, né? Eu vejo você trabalhar tanto aqui depois do trabalho, né? Por quê, né? Por que você trabalha tanto? Aí ele falou, é que eu tô com as dificuldades aqui para resolver uns cálculos. E esse menino era formado em TI lá no Brasil e fazia limpeza aqui. Aí ele falou, desculpa, eu não quero entrar na sua privacidade, mas eu posso ver? Aí o cara falou, show, senta aqui do lado, né? E aí ele pegou o computador, resolveu a questão do rapaz. E o rapaz não entendeu nada daquilo, falou, como assim, né? Um cara que está fazendo uma limpeza aqui, né? Como assim? Aí o cara, o que você fazia lá no seu país? Aí ele falou, eu sou formado, né? Aí ele, como e tal. Conclusão, hoje ele trabalha na empresa. Olha que legal. Provavelmente dá um job offer para ele pegar um LMIA e acabou. Hoje ele trabalha na empresa. Então eu acho assim, não te custa nada, entendeu? Ser humilde e não ter medo mesmo, dar a cara a tapa e enfrentar as dificuldades e a luta, né? É isso aí, muito bom. E vamos então para o nosso último quadro, que a gente fala que é o Momento Jabá, né? Então conta aí, usa esse espaço para contar do Brasil Remitência, onde é que as pessoas te acham, o espaço quais é para são os você. serviços, né? Falar um pouco da nossa empresa, né? É uma empresa de família, né? A gente costuma falar que é uma empresa de família. Aquilo começou lá e hoje eu tenho os filhos que continuam ali, né? O nosso trabalho. Nós, além de usar muito a parte social para ajudar as pessoas, os recém-chegados, tentar direcionar, o nosso principal foco é remessas para o Brasil, entendeu? A gente faz de tudo ali, mas o nosso principal foco é mandar remessas para o Brasil. Não tem mínimo, não tem máximo, né? É lógico que, à medida que aumenta o valor, vai aumentando ali os regulamentos em questão de documentação, né? Para você provar a origem, tudo, porque o nosso negócio é limpo, transparente, né? Seguro, rápido, né? Então, não tem limites, mas nós também tocamos cheques de pessoa física, não pago a um business, porque essa parte o governo não nos permite, porque nós não somos um banco. Então, nós trocamos cheques, pagamos contas, fazemos serviços sociais, mas a nossa principal função é transferência de valores. Nós estamos online, no Brasil Remittance Online. Você pode trabalhar do conforto da sua casa, fazer sua remessa a qualquer hora da semana, do dia, da noite, que o seu dinheiro vai estar lá garantido no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia. Nós trabalhamos, a gente está introduzindo agora o sistema de Pix, né, que pode ser pago imediato também. E temos a nossa loja física, que fica no 1458 da Dundas, ali bem no coração ali da comunidade portuguesa e brasileira, que é Dundas e Dufferin. Mesmo que você não queira passar uma remessa, vá lá nos conhecer, nos visitar, dá uma olhada lá no nosso quadro, tem muita dica de trabalho, moradia. Então, vai lá fazer uma visita. Show de bola. Muito bom.
É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, né? Pra gente, de novo, né? É um prazer imenso ter a Ângela aqui com a gente, contando de um monte de coisa, de história. Mas tem que voltar aqui, porque o cara deve ter de história pra gente. E, assim, eu adoro as histórias. Realmente é uma coisa que a gente não tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia de nada que ela comentou aqui com o Kelly. Então, é bem legal. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí e lembrar que estamos de volta aí na semana que vem. É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos.